paz, amados. Bom nós estarmos aqui diante do Senhor, podendo receber uma direção de Deus e um alinhamento para o nosso coração. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu penso que esse ambiente era um ambiente de alegria, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de vida. Mas de repente o pecado entra e uma situação acontece. E agora tudo está perdido. Agora o caos alcançou o jardim. A morte alcançou o jardim. Parece que tudo está perdido. De repente, Deus aparece. Deus chega ao jardim. E quando Deus chega ao jardim, Deus não faz acusações. Quando Deus chega ao jardim, Ele não coloca nada para julgar o homem. Ele não começa com o julgamento, Ele começa com uma pergunta. Ele pergunta: onde estás? E o homem responde: eu ouvi a tua voz no jardim, estava nu, tive medo. Porque aquele problema, aquela situação, ela trouxe medo. Havia medo no coração do homem. Mas quem estava no jardim? Deus estava no jardim. Deus havia chegado ao jardim. Deus havia chegado ao lugar onde o caos estava instalado. Deus havia chegado ao lugar onde a morte estava instalada. Mas o homem se escondeu porque teve medo. O homem se escondeu até mesmo de Deus. Sei que nesses dias nós estamos um pouco reclusos. Nesses dias nós estamos seguindo recomendações. Mas o medo não pode nos esconder de Deus. O medo não pode esconder o nosso coração daquele que nos ama. Se deixe ser encontrado por Deus, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele vai arrancar o medo do seu coração. O que não pode haver em nós é um pânico que nos imobilize em relação ao Deus que nos chama, ao Deus que nos escolhe, ao Deus que tem um propósito para a sua vida. Porque depois que Deus aparece no jardim, Deus então revela ao homem o seu plano de redenção. Deus revela ao homem o seu plano redentivo, o seu plano de resgate. Então Deus tem um plano. Deus não foi apanhado de surpresa pelo pecado. Deus não foi pego de surpresa pelos acontecimentos do jardim, como também Deus não está sendo surpreendido pelos dias que estamos vivendo. Deus não está sendo surpreendido pelas dificuldades que estamos vivendo. Deus não está sendo surpreendido pela dor que o seu coração vive. Deus não está sendo surpreendido por aquilo que nos surpreende. Talvez o homem, quando pecou, não dimensionou os resultados. Não dimensionou onde as coisas poderiam chegar e como as coisas poderiam acontecer. Talvez o homem não dimensionou como as coisas poderiam ocorrer, e agora o homem é surpreendido, e a vergonha chega, o medo chega, e o homem se esconde de Deus. Deus não é surpreendido. Ele está sentado num alto e sublime trono. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o Deus da igreja está no governo. O Deus da igreja está no controle. O Deus da sua casa está no controle. O Deus da sua família está no controle. O Deus do seu coração está no controle. O Deus que te escolheu está no controle. Sei que o medo pode ter chegado aí onde você está. Talvez o medo tenha chegado na sala da sua casa. O medo tenha chegado no seu quarto. Talvez os noticiários tenham acrescentado um pouco mais de medo ao seu coração. Talvez você esteja agora dizendo: meu Deus, como será o futuro? Como serão as circunstâncias? O que nós faremos? Que caminho vamos tomar? Será que nós teremos uma sobrevida? O que vai restar depois de tudo isso? Deus chegou ao jardim. Gosto de pensar que ainda era um jardim. Ainda era um jardim.
Era o mesmo ambiente que Deus havia criado. Algo havia alcançado o coração do homem. Dentro do homem as coisas haviam mudado, mas no plano de Deus não havia mudança. Porque Deus havia criado um plano redentivo antes da queda. Deus já sabia de todas as coisas. Paulo diz que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quero compartilhar essa palavra, e ao compartilhar essa palavra, quero que você creia que Deus não foi surpreendido. Quero que você creia que Deus não foi apanhado de surpresa. Fixe isso no seu coração. Diga para o seu coração, diga para a sua alma, que o seu Deus não foi surpreendido por uma epidemia, por uma pandemia, por um decreto de calamidade. Os céus não estão em calamidade. Os céus não estão em calamidade porque os céus não precisam tomar medidas urgentes para essa situação. Os céus não precisam tomar medidas emergenciais para ver como resolver tudo isso. Os céus já sabem o que fazer, porque os céus não são surpreendidos. Deus vai ao jardim sabendo o que ocorrera, mas o que Deus quer reencontrar o jardim é o homem. No jardim Deus quer reencontrar o homem. No jardim Deus quer arrancar o medo. No jardim Deus quer recomeçar, porque Deus recomeça no mesmo lugar. Deus recomeça no mesmo ambiente. E a minha oração é para que nesses dias, em nosso coração, em nossa alma, Deus restaure o ambiente de jardim. Que a nossa alma e o nosso coração permaneçam no jardim. Que todo o caos emocional, que todo medo, que toda apreensão que pode provocar em nós uma paralisia, e eu não estou falando de irresponsabilidade, queridos. Não estou falando de não seguirmos recomendações. Não estou falando de observarmos aquilo que nos tem sido passado para um comportamento social que nos preserve. E claro, nós temos seguido essas recomendações para preservar a nossa casa, para preservar as pessoas que pertencem a um grupo de risco. Nós temos seguido isso nesses dias. Mas o desejo de Deus é que dentro da nossa alma ainda haja um jardim. Porque Deus tem um plano que é anterior a tudo que estamos vivendo. E Ele, o Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele, o Senhor, que não está cativo ao nosso tempo, Ele, o Senhor, que não está cativo às nossas limitações, Ele, o Senhor, que não está cativo aos homens do nosso tempo. Ele sabe tudo. Ele já tem um plano anterior a tudo isso. Confie nele. Confie nele. Descanse o seu coração nele. A palavra diz que os que esperam no Senhor, se confiam no Senhor, a palavra diz para não termos medo. Não temos medo. Jesus diz: não atribule, não permita que a tribulação alcance o seu coração. Sei que é difícil, queridos. Sei que não é fácil. Se fosse fácil, mas não é. Mas mesmo assim, em Cristo, em Deus está a nossa segurança. O salmista Asaf, quando ele observa como os homens estavam vivendo, ele diz: o Senhor é a fortaleza do meu coração. O Senhor é a fortaleza do seu coração. Estamos vendo as hashtags fique em casa, mas também fique em oração. Hashtag fique em oração. Alguns estão com descrições apocalípticas do que está acontecendo. Alguns estão fazendo leituras apocalípticas desse tempo. Não posso dizer que não o sejam, mas eu quero dizer para você que haja o que houver, Deus está assentado no trono. Ele tem tudo em suas mãos. Tudo. E a igreja, eu e você, vamos viver o que tivermos que viver,
Mas ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu posso andar. Mas ele começa dizendo no verso 1 do Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de nada, nada me faz falta, Ele me é suficiente. Confie na suficiência de Deus nesses dias. Ore, clame, ministre ao seu coração, que o seu Deus está no controle. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar com você antes de encerrar esse tempo. Deus, eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã. Eu abençoo esse servo, essa serva do Senhor. Eu abençoo essa casa. Eu abençoo este coração, Deus querido. Tão certo como eu estou agora olhando para esses irmãos, o Senhor também está vendo cada um deles. O Senhor está contemplando cada coração e cada casa. E o Senhor tem direção, o Senhor tem solução, o Senhor tem segurança. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso escudo, e nós confiamos no Senhor. Que a nossa casa esteja guardada pelo Senhor, como estavam os israelitas na terra de Gósen. A morte passou por todo o Egito, mas o sangue do Cordeiro estava no umbral da porta dos israelitas. E o sangue do Cordeiro está no umbral das nossas portas, e nós somos guardados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por nos guardar e por nos abençoar. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por ouvir as nossas orações. E obrigado por nos ensinar a confiar no seu caráter, no caráter de um Deus que sabe de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Descanse seu coração. Se acalme. Não perca a alegria. Não perca o prazer de entender que o seu Deus é confiável. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.